Beleza, vamos falar de HPV. Todo mundo fala de HPV, mas o que que é o HPV de fato? Então, é um vírus, uma doença sexualmente transmissível, a mais prevalente do mundo. Então, que a chance de uma mulher se contaminar ao longo da vida é superior a 84% e de um homem é superior a 91%. Só que na grande maioria das vezes, a pessoa se contamina nos primeiros anos de vida sexual. Então, no Brasil, foi feito um estudo dos 16 aos 25 anos, jovens sexualmente ativos, 53% tem HPV, e a Bastante. maioria elimina o vírus e não sabe nem que teve contato. O problema é quando não elimina, é a infecção persistente, que essa sim vai ter o risco de causar alguma lesão pré-câncer. Então, tanto no colo do útero, na vagina, na vulva, no pênis, canal anal, orofaringe. Quando você fala em eliminar o HPV, é aquela pessoa que teve o contato, o HPV chegou a se instalar, mas por alguma razão o próprio corpo consegue destruir. É isso? Isso, a pessoa teve contato e o corpo produziu anticorpo e clareou a infecção, que eliminou o vírus do corpo. Perfeito. E isso às vezes é uma das condutas do próprio ginecologista, falar, então vamos só acompanhar que tem alguma coisa, mas não tem nada que nos preocupe, então só acompanha mesmo. Isso, por isso que quando a gente fala em, por exemplo, pesquisar vírus do HPV numa coleta ginecológica, a gente prioriza isso a partir dos 25 anos, porque nos primeiros anos de vida sexual é muito frequente, porém, como o sistema imunológico do jovem é bom, a taxa de eliminação do vírus também é alta. Aí, Bom. conforme vai acontecendo a persistência que a pessoa teve contato lá nos primeiros anos de vida sexual e não eliminou o vírus, então ele está persistindo por anos, aí é que começa a acontecer os problemas. E o HPV é uma coisa que a gente ouve muito também, doutor, é a presença de ter várias, são vários tipos de HPV distintos. Isso é verdade, de fato? Existem mais de 200 subtipos de HPV que infectam o trato ginecológico, mais de 40, e aí existem os HPVs de alto risco e o de baixo risco. Então, o que que é isso? Alto risco para câncer ou baixo risco para câncer. Os HPVs de baixo risco, os dois mais comuns é o 6 e o 11, que são relacionados com as verrugas genitais, que são lesões benignas, que não são câncer e não viram câncer, e tem os HPVs de alto risco, que vão causar lesões precursoras de câncer ou até mesmo câncer. Certo. E essas verrugas, elas acontecem no colo do útero, na vagina, na vulva, pode acontecer em qualquer lugar? Pode acontecer no colo do útero, na vagina, na vulva, no pênis, no canal anal e na orofaringe. Então, assim, o HPV, ele mora no que a gente chama de zona de transformação, que é onde transforma o epitélio glandular para escamoso. Isso acontece no colo do útero, no canal anal e na orofaringe. Por isso que não tem como uma pessoa ter HPV no cérebro, por exemplo, ou no fígado. Pode acontecer em áreas de contiguidade. Então, já foi descrito casos de câncer de pulmão por HPV, o que Certo. é raro, não é comum, mas aí seria uma continuidade. Então, tem que ser algo relacionado a essa zona de transformação. Então, a continuidade é um da orofaringe, que daí foi progredindo para a região Isso. de respiratória. Não é comum, é raro, por exemplo, no pulmão, mas porém pode acontecer. E já no cérebro não tem como, porque não tem essa continuidade. Tá, mas no HPV, na mulher, na região, na genitália, na região dessa mulher sexualmente ativa, tem que ter a relação sexual ou ele pode ser transmitido de outra forma? Ele passa pelo contato. Então, contato genital, genital, oral, genital, anal, não necessariamente precisa ter uma penetração. Então, por Ah, exemplo, entendi. eu já tive uma paciente no consultório, agora recentemente, que ela é virgem, porém ela tinha múltiplos condilomas, verrugas genitais que ocupavam a vulva inteira, que a gente, inclusive, precisou fazer um procedimento no centro cirúrgico para retirar, porque era muita lesão. E ela não teve penetração, mas ela teve contato genital-genital. Então, é por isso que o preservativo não é 100% para prevenir a transmissão, porque passa por contato. E principalmente o preservativo masculino, ele não cobre toda a genitália. Ele vai diminuir o risco. Então, diminui mais de 60% o risco de transmissão, mas não é 100%. Mas esse contato tem que ser de mucosa com mucosa ou às vezes a própria secreção
pode ser um fator de contaminação Tem também? que ser de genital a genital. Então, por exemplo, se tiver uma lesão no monte pubiano, que é na pele, e encostar na pele da outra pessoa, no monte pubiano vai transmitir. Entendi. Então, não necessariamente é a secreção, tem que ter o contato mesmo Isso. de estruturas mesmo, da É. pele. E uma coisa que é mais nova, que até então, uns anos atrás, a gente não tinha essa informação, que pode ser transmitido oral. Então, no beijo, a chance é baixa, é 5%. Porém, pode acontecer. Entendi. Também realmente eu não sabia dessa informação. E nessa transmissão, aumenta-se o risco, imagino, com múltiplos parceiros, mas é sempre assim ou você tem muitos casos de pessoas que teve um parceiro só e o parceiro já teve outras relações e essa contaminação acontece? Ó, quanto mais parceiros tiver, maior é o risco da pessoa. Porém, a maioria das pacientes que eu tenho, às vezes teve um parceiro só na vida. Ou, sei lá, teve 2, 3 parceiros. Então, às vezes a pessoa fica se sentindo, eu promíscua. Isso é uma mentira. Na verdade, a chance da pessoa ter contato com o vírus ao longo da vida é muito alta. Né? O que acontece? Não é só o subtipo de HPV que a pessoa tem, é a imunidade dela. Então, tem pessoas que vão ter uma chance maior de vir a ter lesões se ela tem uma imunidade ruim. Por exemplo, fumantes. Então, o tabagismo aumenta muito a chance da pessoa ficar com HPV persistente e ter alguma lesão. Por exemplo, quem tem algum fator de imunossupressão, seja ele HIV, transplantado, usuário de corticoide, Usuário de droga, diabético que não se cuida. diabético, a própria obesidade é um fator de imunossupressão. Isso é verdade. O uso do anticoncepcional oral mais de 10 anos aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Olha só, não Então, sabia. então tem outras coisas que influenciam, que nem no caso do cigarro, é tanto tabagismo passivo quanto ativo. Então, se a pessoa não fuma, mas o parceiro fuma, isso aumenta o risco da pessoa ter HPV persistente. Olha só. E agora do anticoncepcional, você me chamou a atenção para algo que realmente eu nunca tinha ouvido falar. 10 anos de anticoncepcional oral. Mas tem algum motivo específico para isso? Para aumentar o risco do HPV? Olha, assim, foi feito um estudo grande, assim, uma meta-análise, que mostrou que tá relacionado ao tempo de uso. Então, até 2 anos não conseguiu se provar que haja aumento do risco. A partir de 5 anos tem, a partir de 10 é esse número. O que acontece? O estrogênio, ele aumenta ectopia de colo de útero, que é o quê? O epitélio glandular, que é a parte de dentro do útero, se expor mais no colo. E isso, apesar de ser uma lesão benigna, a famosa feridinha do colo do útero, ela é um solo fértil para o HPV desenvolver lesão. E até para a pessoa se contaminar com outras doenças, como clamídia, que é algo que, quando tem clamídia HPV, tem mais chance de ter uma lesão precursora de câncer. Olha, mas aí isso justifica você no seu consultório sugerir para a paciente interromper um tratamento por um tempo, alguma coisa ou não? Isso aí Sim, é. o que eu faço hoje na minha prática clínica? Depois que eu trato a lesão, então tem a lesão, trato, eu recomendo que a paciente troque o anticoncepcional oral por DIU, porque DIU aumenta em 20% a taxa de eliminação do vírus do HPV, porque ele funciona como um corpo estranho no colo do útero. Isso também tem estudo forte, grande, tem estudo que mostra que mulheres usuárias de DIU têm 50% menos câncer de colo de útero. Então, ajuda, assim, aumenta a imunidade local. O corpo entende que o DIU não faz parte do corpo, é um corpo estranho, tem que ficar mais vigilante ali na região, e isso ajuda nesse clearance, que é nessa taxa de eliminação do Olha, vírus. legal. Então o DIU irrita o corpo vai jogar células, vai o mecanismo de defesa ali para poder exatamente falar, olha, se eu tô querendo jogar esse DIU fora, imagina um HPV. Assim, o corpo é inteligente, então ele entende que aquilo ali o DIU não faz parte do corpo, ele tem que ficar com o sistema imunológico mais vigilante ali, e nesse processo acaba ajudando nesse clareamento da infecção.